Olá pessoal, vim aqui falar sobre genética de populações. E aí você vai dizer, mas Lobo, tu não disseste na aula anterior que genética tinha acabado com o linkagem? Ou é verdade, velho, mas assim, genética de populações é uma área meio cinzenta, é meio genética, é meio evolução, tá? Então, muita gente pediu, disse, Lobo, mas pô, genética de populações. Aí eu disse, não, tá bom, então vamos fazer genética de populações para completar, tá certo, o esquema da genética tal. E o que danado é genética de populações? Vê só, é um estudo da frequência dos alelos de um gene em uma população, ou do genoma em uma população. A gente não vai estudar um indivíduo, a gente estuda a população, entendeu essa ideia? Então, é um estudo matemático, na verdade. Eita, poxa, biologia com matemática, meu Deus do céu. E calma. Primeira coisa, tá? Para esse estudo estatístico funcionar, é necessário algumas condições. Quais são as condições? Primeiro, não pode haver emigração nem imigração nessa população, ou seja, ninguém sai, ninguém entra. Complicado, né? Complicado. Depois não pode haver seleção natural. Ih, piorou. Não pode haver recombinações gênicas nem mutações. Aí acabou-se. Aí você vai dizer, professor, mas onde é que existe isso? Calma. O que eu acho mais interessante é a última condição. É que tem que ser uma população pamítica. O que é isso? Uma população grande onde os cruzamentos ocorrem ao acaso. Ou seja, encontrou, cruzou. Não tem, não tem como escolher, não. Tá? Encontrou, cruzou. Peraí, calma. Vê só. Obviamente não existe. Essa população ideal, ela não existe. Ela não existe. Tá? Então, professor, por que, pelo amor de Deus, eu estou estudando isso? Calma. Vê só, é o seguinte. A genética de populações ela é usada para tentar compreender como o que está ocorrendo com a frequência dos alelos de um gene numa população. Vou te dar um exemplo, vê só. Imagine que eu sou um agricultor e eu planto milho e eu quero uma plantação de milho ideal. Eu quero a extraordinária, né? Que as espigas sejam grandes, sejam doces, tá certo? Que o milho cresça rápido, que não tenha pragas. Eu tenho essa ideia na mente. Então eu vou tentar diminuir drasticamente os fatores evolutivos para isso. Então, como assim? Eu vou pegar e fazer clonagem, vou fazer mudas, ok? Desse milho. Então não vou permitir a reprodução sexuada. Então isso já vai fazer com que não haja recombinação gênica. Entendeu? E eu vou pegar fazer esse meu milharal numa super estufa, numa mega estufa. E nessa mega estufa, nessa mega estufa, eu vou tentar controlar, né, os fatores físico-químicos, temperatura, umidade, né, quantidade de luz, e isso estou diminuindo a questão da seleção natural. Vou evitar pragas, né, posso usar defensivos agrícolas, né, além de estar isolando a população, fazendo com que não haja imigração nem imigração. Então veja, eu estou diminuindo drasticamente os fatores evolutivos. A única coisa que eu não consigo restringir de jeito nenhum, posso até tentar diminuir, né, a frequência dela ocorrer, mas impedir não há como, são as mutações, porque mutações são fenômenos aleatórios, a gente já falou, temos vídeos sobre mutações, é importante você ir lá ver. Tá? Então, não dá para eu pegar 100%, não dá, 100% não dá, mas dá para diminuir drasticamente esses fatores evolutivos. E aí que eu planto esses milhos, tal, não sei o quê, e eu tenho, né, depois colho a safra, e eu tenho 98% do jeito que eu quero, que eu planejei. Pô, muito bom, não é? 100% não vai rolar, mas 98% é muito bom, que massa, tal. Então fiquei satisfeito, não é? E aí que agora eu vou repetir, faço a mesma coisa, tudo de novo, tal. E aí na segunda safra deu 96%, eita, pô. E complicou agora, hein? 96% diminuiu. Vamos ver. Poxa, mas pode estar dentro da margem de erro. Aí eu disse, de novo, vou repetir. Aí agora 89%. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a frequência dos alelos, né, daquelas características, as características são determinadas pelos alelos. O conjunto daquelas características está diminuindo. O que está acontecendo? Então eu vou analisar para ver onde é que eu estou errando, o que é que eu posso consertar. Então é um estudo estatístico sobre a frequência dos alelos e, consequentemente, das suas características. Esse estudo ele foi
né, desenvolvido por um biólogo e um matemático, Hardy Weinberg, que desenvolveram o princípio de Hardy Weinberg da população em equilíbrio. Toda vez que você encontrar esse termo, há uma população em equilíbrio, tá? O equilíbrio de Hardy Weinberg, entenda que você está falando de genética de populações. E se você estiver falando de genética de populações, além daquelas condições, outra coisa que pode ser abordada são duas formulazinhas simples para você calcular a frequência desses alelos. A primeira fórmula é simplesmente assim: a soma dos alelos de um gene é igual a 1. A soma dos alelos é igual a 1. Como assim? Imagina o albinismo. O albinismo são dois alelos, azão e azinho. A soma da frequência dos dois dá 1, 100%. E a segunda fórmula é o quadrado da soma dos alelos também é igual a 1. Né? O quadrado da soma dos alelos também é igual a 1. E esse quadrado da soma, ele vai representar os genótipos. Ele vai representar os genótipos e, consequentemente, os fenótipos daquela característica, daquele que o gene está determinando. Como assim? Vamos ver. Então, em relação aos alelos, azão mais azinho é igual a 1. Olha, não é estranho se você encontrar nos livros Pzinho e Qzinho. O que é isso? É como se fosse uma incógnita, tá? Pzinho representa a frequência do alelo dominante e Qzinho representa a frequência do alelo recessivo. É a mesma coisa. Eu boto azão e azinho, dá no mesmo. Ok? E aí a segunda fórmula do albinismo, azão mais azinho ao quadrado, né, o quadrado da soma, é igual a quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a 1. Ok? Eu só estou descrevendo a forma. Calma, você não está entendendo ainda, mas calma. A gente vai pegar e fazer exercício sobre isso. A casca de banana, você não pode esquecer, é que o heterozigoto é duas vezes, não pode esquecer isso, é duas vezes azão, azinho. Isso é a casca de banana que pode aparecer em genética de populações. E outra coisa, azão, azinho ao quadrado, né? Azão, azinho vezes azão, azinho. O que é que você faz com essa fórmula? Azão, azão, mais azão, azinho, mais azão, azinho, mais azinho, azinho. Então você sabe que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, na verdade, isso é uma representação matemática dos cruzamentos que a gente já tem feito. Vou lhe dar um outro exemplo, um pouquinho mais difícil, tá? Mas que vai seguir a mesma regra. O sistema B0. No sistema B0 são três alelos, né? Izão A, Izão B e Izinho. A soma dos três vai ter que dar 1, 100%. Né, a soma da frequência. E quando você vai para outra fórmula, você vai fazer o quê? Izão A mais Izão B mais Izinho entre parênteses ao quadrado. Isso vai dar o quê? O quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais duas vezes o primeiro pelo terceiro, mais duas vezes o segundo pelo terceiro. Tá aí a fórmula tal. Meu Deus, que loucura! Calma. Vamos fazer exercício? Esse vou direto. Vou fazer direto para você poder entender, tá? Então, vê só. Então, tem um exercício aqui, é só isso. Genética de população é só isso. É saber as condições e as fórmulas. Então, vê só. Tem aqui um texto falando sobre a agricultura tradicional, comparando com a agricultura extensiva, que a agricultura tradicional ela tem uma alta variabilidade genética e tal. E na agricultura extensiva, no agronegócio, não. Se faz muito o quê? Clonagem, como eu falei, faz muito reprodução assexuada, tá certo? Isso diminui drasticamente a variabilidade genética. Por quê? Porque na agricultura extensiva se quer padronização. Tá, beleza? Então, vê só. Aí ele está contando essa historinha, entra lá e pergunta sobre isso e responde. Ele diz, letra A. A diversidade genética é importante e necessária para uma pequena população. E se adaptar ao ambiente, e ele diz que essas condições não afetam grandes populações. Falso, pô, claro que é falso. É claro que os fatores evolutivos afetam tanto pequenas populações quanto grandes populações. Errado. Letra B. Aí a letra B diz que a composição genética da população é descrita pela frequência dos alelos, tal, aquilo outro. Agora vem no finalzinho. Ele diz assim, e pela homozigosidade como medida de diversidade. Homozigosidade como medida de diversidade, não. Homozigosidade não gera diversidade. Homozigoto é o puro, é igual. O que gera diversidade, a gente falou isso nas aulas de genética, é a heterozigosidade. O heterozigoto é que vai dar a variabilidade, porque obviamente ele tem duas opções de alelos, né? Então ele é heterozigoto. Então falso também. Letra C. A agricultura para o agronegócio, a partir do caracteres qualitativos, aí ele diz no final, ó, informativa para a construção da biodiversidade. De novo, a agricultura extensiva não quer biodiversidade, quer padronização. Então, falso. Letra D.
A alteração na frequência gênica e o aumento da variabilidade genética em populações grandes, a exemplo da monocultura, são devido à ocorrência de deriva genética. Vê só, a alteração na frequência e o aumento da variabilidade genética no agronegócio, não dá, né? Na monocultura, variabilidade genética não vai rolar. Então, falso, o que nos deixa só a letra E, que é a resposta. Ele diz assim, ó, o princípio de Heisenberg é para saber o equilíbrio, então, não sei o que, da população está sendo aferido, para pesar. Aí eu gosto de uma parte aqui da frase, diz assim, ó, muitos fatores, aí ele diz, ó, muitos fatores evolutivos, apesar que na realidade estes sempre estão em ação, então não tem como você impedir todos os fatores evolutivos, principalmente por causa da mutação, tá? Então por mais que o cálculo que você faça não vai chegar a 100%, não vai chegar à perfeição esse modelo estatístico, mas ele tenta se aproximar ao máximo disso aí, porque não dá para excluir todos os fatores evolutivos, logo então a resposta é letra E. E o outro quesito é um quesito já que envolve um pouquinho, né, daquelas fórmulas. Eu peguei um teórico e outro mais com fórmula. E aí é mesmo simplório, vê só. Considerando as bases genéticas da evolução e o princípio de Heisenberg, então já está dizendo a você que é genética de populações, né? Aí diz, considere uma população em equilíbrio genético, a frequência de alelos azão e azinho não ligados ao sexo, então a herança autossômica, 0,7 e 0,3. Aí, respectivamente, ele quer a probabilidade da produção nessa população de indivíduos azão e azinho. Poxa, é fácil, velho. Se ele já está dizendo a você que azão é 0,7 e azinho é 0,3, azão é quanto? 0,7 vezes 0,7, que dá 0,49 ou 49%. Você já achou a resposta, tá? E o recessivo? Recessivo não é 0,3? Azinho vai ser o quê? 0,3 vezes 0,3, que vai dar 0,09 ou 9%. Matou o quesito letra D, tá? Se ele quiser complicar uma besteirinha no quesito, ele pediria o heterozigoto. O heterozigoto aí é a casca de banana que você tem que multiplicar por 2, que é 2 vezes azinho. Tá? Por que, professor, tem que multiplicar por 2? Porque pode ser azinho ou pode ser azinho. Então são 2. Então é 2 vezes 0,7 vezes 0,3, que daria 0,42 ou 42%. A dificuldade vai ser essa, velho. Não tem muito o que fazer, não. Então, o gênero de populações é um assunto pequenininho, curtinho, raro de aparecer, mas de repente é bom estar preparado para tudo, tá? Principalmente a parte teórica. A parte teórica é mais explorada hoje em dia do que a parte de cálculo, tá bom? Bom, eu deixei aqui uma ficha de exercício para você fazer, tá? Dê uma lida no resumo, faça a ficha de exercício aqui no link aqui embaixo e, claro, curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Ajude a gente a fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Um abraço a todo mundo e até a próxima aula.